que a tua pergunta é bem inteligente mesmo. Acho que é uma leitura perfeita do que aconteceu no jogo. A gente não vai aumentar a nossa chance de fazer o gol de maneira desorganizada. E o Hugo Moura não é um jogador com esse tipo de perfil também. Talvez até a tua leitura de uma ansiedade para fazer o gol e o fruto disso foi a desorganização. A gente não cria a chance de fazer o gol e oferece o gol ao adversário. Mas não é comum o Moura e o Barros passarem a linha da bola do jeito que ele passou. Pode até acontecer num momento que você está com um time organizado. Se está organizado, não tem problema. O Hugo ou o Barros, de repente, se projetar para frente. Nessa hora a gente estava com um time distante, os zagueiros estavam para trás, o Piton estava fora de posição, o Coutinho estava fora de posição e o Matheus estava fora de posição. Fora de posição no sentido que o time tem mobilidade. Mas a gente, quando está fazendo esse tipo de movimento, a gente não termina a jogada de maneira precipitada. Esse tipo de movimento que a gente faz desde que eu estou aqui. Por isso que é um time difícil de ser marcado. Mas quando a gente vai terminar a jogada, a gente está organizado. É normal, quando é contra o São Paulo, boa parte do jogo, a gente tinha esses movimentos, todos eles acontecem. O Titi sai da posição às vezes, o Barros vem para trás, o Titi vai para frente, joga do lado. Mas para a gente ir criando espaço, para a gente criar a chance de fazer o gol. Hoje, e quando a gente vai terminar a jogada, dificilmente a gente está desorganizado. Eu concordo, a gente ficou desorganizado contra o São Paulo, principalmente os 15 minutos finais do jogo, e hoje aconteceu também, principalmente no não só naquele lance, mas um lance muito categórico, foi o lance do gol do Botafogo. Bom, acho que o placar de 3-0 refletiu que foi o jogo. O Botafogo, tirando os minutos iniciais do jogo, o Botafogo estava respeitando bastante, a gente estava com um controle sem agredir muito, máximo até 10 minutos do jogo. O Botafogo foi dominante, a gente marcou mal e jogou mal. Então o placar refletiu que foi o jogo, foi o grande responsável por isso. Foi uma partida que a gente praticamente não teve chance de ganhar. Eles criaram mais que a gente, eles finalizaram mais, tiveram também mais posse, marcaram melhor, fizeram mais falta. Na hora que era fazer falta. Então foi uma partida que uma vitória meio inquestionável. O jogo estava 1-0, só o time a gente estava perdendo, a gente estava empatando o jogo. O Matheus França tem treinado também nessa função, precisava de um jogador que conseguisse chegar mais à frente, desse ritmo. Isso até melhorou. A gente voltou para o segundo tempo melhor que no segundo. No começo do segundo tempo foi melhor que como a gente teve no primeiro tempo. A gente começou atacando mais, teve mais chance, o Andrés Gomes entrou mais no jogo. E estava 1-0, quando estava criando um pouco mais que a gente estava um pouco mais equilibrado. A gente também tinha chance de empatar o jogo, tivemos uma chance, uma grande chance de empatar, empatou. E a gente ficou desorganizado de uma maneira que não precisava. A gente estava, o segundo gol, a gente estava com a posse no campo de ataque. O Hugo tinha entrado no lugar do Barros para ficar mais por trás, para dar contenção. Ele passa e deixa o meio exposto. O Matheus também estava fora de posição. E tomou um gol de contra-ataque. Ele praticamente definiu os rumos da partida. Depois tomou um gol de bola parada. Em qualquer momento eles podem jogar juntos. A gente não tomou o gol só porque saiu o Moura. Agora também não tem mais aquela história que a gente não sofria gol quando o Barros saiu jogando. A gente gosta de acreditar nessas coisas infantis. Você mesmo falou que eles deram mais sustentação. Numa coletiva você mesmo falou que essa dupla estava dando mais sustentação. Mais sustentação, mas assim, o time não vive só de sustentação. Se o Moro achar que isso vai fazer o time não é só sustentação. O jogador da posição, o Tietchan, nada impede de jogar o Barros com o Moura. Nada impede. Em sustentação, o Moura foi expulso contra o Fortaleza, joga o jogador a menos, o Tietchan naquele jogo fez uma partida muito boa, joga o jogador a menos e tivemos sustentação. O jogador a menos. Então não é só porque joga os dois que poderia ter um pouco mais de sustentação, a gente poderia, mas não era isso. O jogo de hoje não é muito simples, foi isso. Se foi só botar os dois, a gente resolveu o problema. A gente hoje abriu o meio, mas muito meio, abriu o meio, né, os volantérios, os volantes. Abriu o sistema como um todo. A gente identificou o jogo do Botafogo, um jogo diferente do que eles estavam jogando antes. Tem mais ideias do novo treinador. Tem muito jogo pelo corredor central e deve fechar o centro do jogo. A gente tomou muita bola dentro, tivemos que correr para trás e então a gente dava lento para se articular. Então, assim, se de repente joga os dois, a gente poderia ter perdido. O questionamento é assim: o outro, o time faltou articulação.
Mas, repito, não impede nada de jogar os dois juntos. As circunstâncias, se a gente pegar o retrospecto aqui, desde quando eu entrei, em termos de desempenho dos jogadores, no fundo nós ficamos com 3 jogadores para 2 vagas. O Tietchan estava muito bem desmachucado, depois o Barros entrou muito bem e o Goa teve muito bem comigo. Então, dos 3 jogadores, em determinado momento, se lá contra o Fortaleza o Moura não é expulso, talvez a dupla depois para frente seria o Moura e podia ser o Moura e Barros. Eu vou colocando aqueles que eu acho que merecem as circunstâncias, o contexto de tudo que está acontecendo.